Você já sentiu que a vida estava te punindo, quando na verdade ela só estava tentando te acordar? Não é fácil perceber isso enquanto tudo está desmoronando. Quando as pessoas te abandonam, quando os sonhos falham, quando o corpo adoece, quando a alma parece exausta. Nessas horas, o que muitos chamam de azar, Jung chamou de destino tentando se manifestar. Existe um segredo que poucos têm coragem de encarar. Aquilo que te destruiu pode ter sido o exato empurrão que você precisava para se encontrar. A dor não é aleatória. O caos que você viveu não foi um erro. Ele é um movimento do inconsciente tentando organizar o seu mundo interno, mesmo que, no começo, pareça que tudo está sendo arrancado à força. Jung escreveu que aquilo que não enfrentamos no inconsciente retorna em forma de destino. O que ele quis dizer com isso é simples. Se você reprime a dor, ela cresce. Se você ignora o vazio, ele te consome. Se você finge estar bem, uma parte sua vai definhar por dentro até que a vida grite por você. Talvez por isso você se sente tão perdido, porque a vida gritou e você não entendeu. Talvez você não tenha percebido os sinais. Talvez tudo o que você considerava importante desmoronou, não porque era ruim, mas porque não era verdadeiro. Não era seu. Era apenas a versão que você criou para agradar o mundo, para sobreviver, para ser aceito, mas nunca foi você de verdade. E quando você se distancia de quem realmente é, o universo começa a te destruir. Não por crueldade, mas por necessidade. O colapso que você viveu pode ter sido a única forma que a vida encontrou de te devolver para si mesmo. Não é à toa que muitos renascem após a perda. Não é coincidência que os maiores despertares espirituais acontecem depois das quedas mais profundas. Não é fraqueza sentir que não dá conta. É o começo da reconstrução. O próprio Jung acreditava que o sofrimento é o processo pelo qual a personalidade emerge do inconsciente. Ou seja, ninguém se torna inteiro vivendo apenas no conforto. É na dor que a alma desperta. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. A vida te destruiu sim, mas não para acabar com você. Ela destruiu para revelar o que estava escondido, o que você tentava ignorar, o que precisava emergir. Porque às vezes é no escuro que a gente enxerga pela primeira vez. Você foi forçado a parar, forçado a olhar para dentro, forçado a sentir o que vinha evitando há anos. A tristeza que você engoliu, as culpas que escondeu, as perguntas que sempre evitou responder. E agora não tem mais para onde correr. E isso é um presente disfarçado de colapso. Você já sentiu que a vida te levou a um beco sem saída? Que por mais que tentasse, parecia que tudo ao seu redor desmoronava? Como se estivesse sendo quebrado por dentro? A maioria das pessoas foge desse momento. Elas correm, se anestesiam, se distraem, porque acreditam que estão sendo punidas. Mas Carl Jung enxergava de outra forma. Para ele, quando a vida te destrói, ela na verdade está tentando te transformar. E por mais doloroso que seja ouvir isso agora, há um propósito secreto por trás da dor. Um propósito que a ciência moderna só começou a entender recentemente. Estudos na área da neurociência afetiva mostram que os períodos de crise emocional ativam áreas do cérebro ligadas à reconstrução da identidade, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Isso significa que o colapso emocional é, muitas vezes, o início de uma reorganização interna muito mais profunda do que imaginamos. Mas o que a maioria faz? Ela tenta se consertar rápido demais. Tenta voltar a ser quem era antes da queda. E é justamente aí que tudo se perde. Porque o objetivo da dor nunca foi te devolver ao seu antigo eu. O objetivo é te forçar a nascer de novo. É um parto simbólico, selvagem e espiritual. E só quem aguenta atravessá-lo sem desistir, sem entorpecer, sem correr, é que desperta para uma nova consciência. Jung chamava isso de processo de individuação.
Um caminho onde você deixa de viver no piloto automático, deixa de seguir a multidão e começa pela primeira vez a olhar para dentro de si com verdade. Não com culpa, não com julgamento, mas com coragem, com brutal honestidade. A dor que você sente é o chamado para essa jornada, não para te destruir, mas para te revelar. Só que essa revelação não acontece na superfície. Ela exige que você mergulhe fundo, que você encare a sombra, tudo aquilo que você esconde até de si mesmo, suas falhas, seus traumas, seus medos, suas máscaras. A ciência da psicologia analítica mostra que quanto mais reprimimos essas partes internas, mais elas se manifestam externamente, em vícios, em relacionamentos caóticos, em doenças psicossomáticas. Ou seja, o que você não olha te controla. E talvez seja por isso que a vida tenha te derrubado. Talvez, por mais difícil que seja aceitar, ela tenha arrancado tudo de você, não por maldade, mas porque você não teria coragem de soltar por vontade própria. Talvez aquele relacionamento que desmoronou, aquele emprego que acabou, aquela traição que te esmagou, talvez tudo isso tenha sido a única forma do universo te tirar da ilusão. Não é castigo, é convocação. Você foi chamado para despertar. E agora, você precisa decidir se vai continuar se agarrando à dor, tentando entender por que aconteceu, ou se vai fazer a pergunta certa: para que isso aconteceu? E se você tiver coragem de perguntar, a resposta virá. Mas ela não virá como alívio imediato. Ela virá como uma luz na escuridão. Uma luz tímida, fraca no início, mas é o suficiente. Porque quando você acende a luz dentro de si, você nunca mais volta a ser o mesmo. Você vai perceber que a destruição que te abalou lá fora só expôs o que já estava quebrado aqui dentro há muito tempo. E isso não é ruim. Isso é libertação. Porque agora você pode reconstruir, não um personagem, não um ego, mas algo real, algo que nasce da verdade, da dor, da coragem, do silêncio. E aqui está o segredo que Jung sempre tentou revelar, mas poucos estão prontos para aceitar. A vida não está contra você, ela está a seu favor, mesmo quando te arrebenta. Principalmente quando te arrebenta, porque só quem desce ao inferno dentro de si é capaz de retornar com o próprio fogo. E talvez, só talvez, a sua alma tenha pedido por isso. Talvez você tenha esquecido, mas seu espírito não. Você já parou para pensar por que certos padrões se repetem na sua vida? Por que você sempre se atrai pelo mesmo tipo de pessoa, pelos mesmos lugares, pelos mesmos erros? Não importa o quanto você tente recomeçar, algo em você parece puxá-lo de volta para a mesma dor, como se a própria vida estivesse conspirando para te mostrar algo que você ainda não entendeu. E talvez seja exatamente isso. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa frase não é uma metáfora espiritual. Ela é o retrato brutal de como sua mente funciona por trás do que você acredita ser escolha. Na neurociência, estudos comprovam que mais de 90% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente. Isso quer dizer que boa parte da sua vida está sendo conduzida por traumas, registros emocionais e condicionamentos que você nunca escolheu conscientemente, mas que estão ali, escondidos, escrevendo sua história nos bastidores. E o pior, o cérebro humano tem um mecanismo chamado viés de confirmação. Ele busca e interpreta informações no mundo externo que confirmem aquilo que já está gravado no seu mundo interno. Ou seja, se você acredita, mesmo que inconscientemente, que é indigno de amor, você vai atrair exatamente relações que reforcem esse sentimento. Se você sente que o mundo é hostil, você vai interpretar os sinais à sua volta como ameaças.
Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você é por dentro. E é aí que a vida começa a destruir o que não é real em você. Não como um castigo, mas como um chamado. Cada dor que você viveu, cada rejeição que sangrou sua alma, cada queda, cada silêncio, cada abandono, tudo isso pode ter sido, na verdade, um convite da vida para olhar para dentro com coragem, para perceber que as respostas que você tanto buscava fora estavam tentando te alcançar de dentro. Jung chamava isso de processo de individuação, um mergulho profundo, onde o ser humano começa a integrar sua sombra, tudo aquilo que ele reprimiu, negou, escondeu ou não quis aceitar. É nesse processo que você descobre que não precisa mais se proteger do que sente, porque o que te assusta não é o mundo, mas a sua própria recusa em se ver inteiro. E o curioso é que quanto mais você foge de si mesmo, mais a vida te empurra de volta. A crise vem, a perda vem, o vazio vem, não para te punir, mas para te revelar. O trauma que você escondeu na infância, a humilhação que você fingiu que esqueceu, a culpa que você carrega em silêncio. Tudo isso moldou sua percepção, moldou o seu eu, e enquanto não for visto, continuará te guiando. Mas há uma saída, e não é resistir, não é fingir que está tudo bem, não é ser forte o tempo todo, é permitir-se sentir com profundidade, é sustentar o olhar quando a dor vier e perguntar: o que essa parte ferida está tentando me contar? Porque tem algo dentro de você que nunca morreu, um lugar que ainda acredita, que ainda sente, que ainda espera ser encontrado, e esse lugar não precisa ser curado, precisa ser reconhecido. Você não está quebrado, você está em reconstrução. E talvez, só talvez, a sua maior dor tenha vindo te ensinar o segredo mais importante da sua vida. Mas esse segredo só vai ser revelado no momento certo. E esse momento está cada vez mais perto. Mas talvez o que mais machuca é que ninguém vê. Ninguém percebe o que você teve que suportar para estar de pé agora. O quanto de você foi destruído em silêncio, enquanto o mundo seguia distraído, sem saber que você estava desmoronando por dentro. Você sorri, mas carrega feridas abertas. Cumpre suas obrigações, mas às vezes tudo o que você queria era sumir por uns dias. Desaparecer. Não para morrer, mas para respirar em paz, sem o peso constante de ter que ser forte o tempo inteiro. E ainda assim, você continua. Mesmo depois de ter sido ignorado, rejeitado, subestimado. Você continua. E talvez essa seja a maior prova de que algo dentro de você ainda está vivo. Algo que não pode ser completamente destruído por mais que a vida tente. Carl Jung dizia que o encontro com a própria sombra é inevitável. Que todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que olhar para dentro e encarar o monstro. Não aquele que vive nos outros, mas o que habita em nós. O problema é que fomos ensinados a ter medo da dor, a fugir dela, a tapar com distrações, prazeres instantâneos, vícios silenciosos. Mas a verdade brutal é: a dor não quer te destruir, ela quer te mostrar algo. O sofrimento, por mais cruel que pareça, é uma linguagem ancestral, primitiva, que o inconsciente usa para nos alertar. Você está desconectado da sua essência. Você está vivendo uma vida que não é sua. Jung não via os traumas como um fim, mas como um portal. Algo que, se compreendido e integrado, te levaria para um novo nível de consciência. Porque é justamente na dor onde mora a revelação. Não a dor crua, aleatória, mas a dor que tem um propósito oculto. Pense nas vezes em que você teve que perder tudo para se reencontrar. Pense em quantas vezes
O caos te empurrou para uma direção que você jamais teria escolhido. E no fim, foi exatamente o que você precisava. A vida te destruiu, sim, mas talvez a vida só tenha desmontado aquilo que não era você de verdade. Aquilo que foi colocado em você pelo medo, pela sociedade, pelos seus pais, por expectativas irreais. Talvez essa dor brutal tenha sido o único jeito que o universo encontrou de fazer você parar, olhar para dentro e se lembrar de quem você é. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de enxergá-lo como um mensageiro. Você pode ignorá-lo, mas ele volta, mais forte, mais profundo, até você escutar. Jung acreditava que o propósito da vida não é ser feliz, é ser inteiro. E ser inteiro inclui abraçar tudo aquilo que você tentou esconder por anos. Sua raiva, sua tristeza, seu desespero, seus vícios, suas culpas. Enquanto você negar, eles governarão sua vida por trás das cortinas. Mas quando você os encara de frente, você descobre um poder que estava adormecido. O poder de ser verdadeiro. O poder de não depender mais da aprovação alheia. O poder de construir uma nova identidade a partir das ruínas. E isso é raro. Isso é brutal, mas também é sagrado. Você não precisa fingir mais. Não precisa se moldar ao que esperam. Porque quando a dor te ensinou tudo o que ela tinha para ensinar, você volta diferente. Você volta com os olhos de quem já viu o inferno e escolheu continuar. E essa é a alma que o mundo respeita. A que caiu, mas voltou com cicatrizes que contam uma história. E ainda não acabou. O que você vai ouvir na próxima parte é o que muda tudo, porque até aqui você entendeu a dor. Mas o que vem a seguir é a revelação que o seu inconsciente tentou te mostrar esse tempo todo. Algo que pode virar a chave. Se você continuar ouvindo, vai entender o verdadeiro motivo pelo qual tudo teve que acontecer assim. E agora você entende. A vida não te destruiu. Ela te despiu. Despiu tudo que era ilusão. Arrancou as máscaras que você usava para se proteger, que te davam uma falsa sensação de controle, e expus a verdade mais crua e necessária. Você não sabe quem é, mas está pronto para descobrir. Quando Jung dizia que o encontro com o self é o momento mais aterrador da vida humana, ele não falava em metáforas. Ele falava dessa travessia, dessa espiral descendente que muitos chamam de colapso, mas que, na verdade, é o início de uma reintegração. Você precisa mesmo perder tudo aquilo que você achava ser. Precisa caminhar nu pela noite escura da alma, não como castigo, mas porque é o único caminho para o real. Sabe aquele vazio que você sente dentro de si? Ele não está aí por acidente. Ele é a chave, a convocação, o universo, Deus, o inconsciente, chame como quiser, está tentando te trazer de volta para a sua essência, de volta para aquilo que você foi antes do medo te moldar, antes da vergonha te calar, antes do abandono te ensinar a se esconder. Porque no fundo, tudo que você mais busca não está no futuro, não está em outra pessoa, está na coragem de encarar sua própria sombra. Não existe atalho, não existe luz verdadeira sem que você antes caminhe pelas suas trevas. E talvez, só talvez, essa dor que você sente hoje, esse peso que você achou que nunca ia suportar, seja a maior bênção disfarçada que já te aconteceu. Porque é exatamente aí, quando tudo desmorona, que a alma sussurra: agora você está pronto. E agora você está.
Mas a jornada não acaba aqui. Se você chegou até esse momento, é porque sua alma está pedindo mais. Mais verdades, mais profundidade, mais significado. E é exatamente isso que eu estou te entregando nesse canal. Aqui, cada vídeo é um mergulho mais fundo. Cada narração é um espelho. Cada palavra é um lembrete de que você não está sozinho. Então faz algo por você agora. Se inscreve, mas não apenas por mim. Se inscreve por você, para continuar se lembrando a cada novo conteúdo do que realmente importa, para manter essa conexão viva, para não esquecer daquilo que você acabou de sentir. E se esse vídeo te tocou de verdade, compartilha, não só com qualquer um, mas com aquela pessoa que você sente, no fundo, que precisa ouvir isso. Talvez você seja o sinal que o universo vai usar para tocar outra alma. Lembre-se, a vida te destruiu. Sim, mas só para te revelar esse segredo. Você nunca foi o que te ensinaram a ser. Você é o que renasce agora, inteiro, autêntico, inaparável. E se você quiser continuar renascendo comigo, eu te espero no próximo vídeo.